6. Pedindo aquilo que enriquecerá nossa vida. Já cobrimos neste ponto os primeiros 3 componentes da CNV, que abordam o que estamos observando, sentindo e necessitando. Aprendemos a fazer isso sem criticar, analisar, culpar ou diagnosticar os outros, e de uma maneira mais provável de inspirar compaixão. O quarto e último componente desse processo aborda a questão do que gostaríamos de pedir aos outros para enriquecer nossa vida. Quando nossas necessidades não estão sendo atendidas, depois de expressarmos o que estamos observando, sentindo e precisando, fazemos então um pedido específico. Pedimos que sejam feitas ações que possam satisfazer nossas necessidades. Como podemos expressar nossos pedidos de modo que os outros estejam mais dispostos a responder compassivamente a nossas necessidades? Usando uma linguagem de ações positivas. Em primeiro lugar, devemos expressar o que estamos pedindo e não o que não estamos pedindo. Como é que você faz um não faça? Diz um verso de canção infantil de minha colega Ruth Bibermeyer. Tudo que sei é que sinto. Não vou quando me dizem não faça. Essa letra de música revela 2 problemas comumente encontrados quando pedidos são formulados de forma negativa. As pessoas costumam ficar confusas quanto ao que está realmente sendo pedido e, além disso, solicitações negativas provavelmente provocarão resistência. Use uma linguagem positiva ao fazer pedidos. Num seminário, uma mulher, frustrada porque o marido estava passando tempo demais no trabalho, descreveu como seu pedido tinha se voltado contra ela. Pedi que ele não passasse tanto tempo no trabalho. 3 semanas depois, ele reagiu anunciando que havia se inscrito num torneio de golfe. Ela havia comunicado a ele, com sucesso, o que ela não queria, que ele passasse tanto tempo no trabalho. Mas tinha deixado de pedir o que ela realmente queria. Solicitada a reformular seu pedido, ela pensou por um minuto e disse: Eu queria ter lhe dito que desejava que ele passasse pelo menos uma noite por semana em casa com as crianças e comigo. Durante a guerra do Vietnã, pediram-me que a debatesse na televisão com um homem cujas opiniões eram diferentes das minhas. O programa foi gravado em videotape, de modo que pude assisti-lo em casa naquela noite. Quando me vi na tela me comunicando de maneira que não gostaria de estar me comunicando, fiquei muito chateado. Eu disse para mim mesmo: se alguma vez eu participar de outra discussão, estou determinado a não fazer o que fiz naquele programa. Não serei defensivo. Não deixarei que ele me faça de bobo. Observe como falei para mim mesmo do que eu não queria fazer, em vez de o que eu queria fazer. Uma chance de me redimir apareceu logo na semana seguinte, quando fui convidado a continuar o debate no mesmo programa. Por todo o trajeto até o estúdio, repeti para mim mesmo todas as coisas que eu não queria fazer. Assim que o programa teve início, o homem começou a falar exatamente da mesma maneira que falara na semana anterior. Durante uns 10 segundos depois que ele terminara de falar, consegui não me comunicar da maneira que estava me lembrando de não fazer. De fato, eu não disse nada. Simplesmente fiquei sentado lá. Assim que abri minha boca, porém, as palavras começaram a sair de todas as maneiras que eu estivera tão determinado a evitar. Foi uma lição dolorosa sobre o que pode acontecer quando identifico somente o que não quero fazer, sem esclarecer o que quero fazer. Certa vez, fui convidado a trabalhar com alguns estudantes secundários que sofriam uma longa lista de agravos do diretor. Eles o consideravam racista e procuravam maneiras de se desforrar. Um pastor, que trabalhava em contato estreito com os jovens, ficou profundamente preocupado com a possibilidade de haver violência. Em respeito ao pastor, os estudantes concordaram em se reunir comigo. Eles começaram descrevendo o que eles viam como discriminação da parte do diretor. Depois de ouvir várias de suas acusações, sugeri que, ao continuarem, eles esclarecessem o que desejavam do diretor. O que adiantaria isso? Zombou um aluno contrariado. Nós já fomos falar com ele para dizer o que queremos. A resposta dele foi: saiam daqui, não preciso que sua agente venha me dizer o que fazer. Perguntei aos alunos o que eles haviam pedido ao diretor.
Eles se lembravam de ter dito que não queriam que ele lhes dissesse como usar o cabelo. Sugeri que eles poderiam ter recebido uma resposta mais cooperativa se eles tivessem expresso o que queriam, em vez de o que não queriam. Eles também haviam dito ao diretor que gostariam de ser tratados com justiça, ao que ele se tornara defensivo, negando com veemência jamais ter sido injusto. Arrisquei o palpite de que o diretor teria reagido mais favoravelmente se eles tivessem reivindicado ações mais específicas, em vez de pedirem um comportamento vago como tratamento justo. Trabalhando juntos, encontramos maneiras de expressar suas solicitações numa linguagem de ação positiva. Ao final da reunião, os alunos haviam especificado 38 atitudes que gostariam que o diretor tomasse, incluindo: gostaríamos que o senhor concordasse com a participação de alunos negros nas decisões sobre as normas de vestuário e gostaríamos que o senhor se referisse a nós como alunos negros e não como sua gente. No dia seguinte, os alunos apresentaram suas reivindicações ao diretor, usando a linguagem de ações positivas que havíamos praticado. Naquela noite, recebi um telefonema eufórico deles. O diretor havia concordado com todas as 38 reivindicações. Além de utilizarmos uma linguagem positiva, devemos evitar frases vagas, abstratas ou ambíguas e formular nossas solicitações na forma de ações concretas que os outros possam realizar. Uma tira de quadrinhos mostra um homem que havia caído num lago. Enquanto ele luta para nadar, grita para a cadela na margem: "Lessie, vai procurar ajuda!" No quadrinho seguinte, a cadela está deitada no divã de um psicanalista. Todos sabemos quanto as opiniões variam sobre o que constitui ajuda. Alguns membros de minha família, quando lhes peço para ajudar na lavagem dos pratos, pensam que ajuda significa supervisão. Um casal com problemas que compareceu a um seminário dá outro exemplo de quanto a linguagem inespecífica pode atrapalhar a compreensão e a comunicação. "Quero que você me deixe ser eu mesma", a mulher declara ao marido. "Mas eu deixo", ele responde. "Não, você não deixa", ela insiste. Solicitada a se expressar na linguagem de ações positivas, a mulher disse: "Quero que você me dê a liberdade de crescer e de ser eu mesma." Uma frase dessas, porém, é tão vaga e propensa a provocar uma resposta defensiva quanto a anterior. Ela se esforçou para formular sua solicitação com clareza, e então admitiu: "Isso é meio esquisito, mas se for para eu ser precisa, acho que o que eu quero é que você sorria e diga que tudo o que eu faço está bem." É comum que o uso de uma linguagem vaga e abstrata mascare esse tipo de jogo interpessoal de opressão. Formular pedidos em linguagem clara, positiva e de ações concretas revela o que realmente queremos. Uma falta de clareza semelhante aconteceu entre um pai e o filho de 15 anos, quando vieram se aconselhar comigo. "Tudo o que quero é que você comece a demonstrar um pouco de responsabilidade", alegou o pai. "É pedir demais?" Sugeri que especificasse o que o filho precisaria fazer para demonstrar a responsabilidade que ele queria. Depois de uma discussão sobre como tornar mais clara sua solicitação, o pai respondeu envergonhado: "Bem, isso não soa muito bem, mas quando digo que quero responsabilidade, o que quero mesmo dizer é que desejo que ele faça o que eu digo sem questionar. Que pule quando eu disser para pular e que faça isso sorrindo." Ele então concordou comigo que se o filho se comportasse daquela maneira, estaria demonstrando obediência e não responsabilidade. Assim como esse pai, muitas vezes usamos uma linguagem vaga e abstrata para indicar como queremos que as outras pessoas se sintam ou sejam, sem especificar uma ação concreta que os outros possam fazer para alcançar aquele estado. Por exemplo, um patrão faz um esforço sincero para obter um retorno, dizendo aos empregados: "Quero que vocês se sintam livres para se expressarem em minha presença." Essa afirmação comunica o desejo do patrão de que os empregados se sintam livres, mas não o que eles poderiam fazer para se sentirem dessa forma. Em vez disso, o patrão poderia utilizar a linguagem de ações positivas para fazer sua solicitação. "Gostaria que vocês me dissessem o que posso fazer para facilitar a vocês que se sintam mais livres para se expressarem em minha presença." Uma linguagem vaga favorece a confusão interna. Enfim,
Para ilustrar como o uso de uma linguagem vaga favorece a confusão interna, gostaria de apresentar uma conversa que eu invariavelmente tinha, em meu trabalho como psicólogo clínico, com os muitos pacientes que vinham me procurar se queixando de depressão. Depois de eu mostrar empatia com a profundidade dos sentimentos que o paciente tinha acabado de expressar, nossos diálogos costumavam continuar da seguinte maneira: eu: o que você está querendo e não está obtendo? Paciente: não sei o que quero. Eu: achei que você fosse dizer isso. Paciente: por quê? Eu: minha teoria é que ficamos deprimidos porque não estamos obtendo o que queremos. E isso acontece porque nunca nos ensinaram a obter o que queremos. Em vez disso, fomos ensinados a ser bons meninos e meninas e bons pais e mães. Se vamos ser qualquer uma dessas coisas boas, é melhor nos acostumarmos a ficar deprimidos. A depressão é a recompensa que ganhamos por sermos bons. Mas, se você quer sentir-se melhor, esclareça o que gostaria que as pessoas fizessem para tornar a vida mais maravilhosa para você. Paciente: eu só quero que alguém me ame. Isso não é pedir demais, é? Eu: é um bom começo. Agora eu gostaria que você esclarecesse o que você gostaria que as pessoas fizessem para satisfazer sua necessidade de ser amado. Por exemplo, o que eu poderia fazer nesse momento? Paciente: bem, o senhor sabe. Eu: não estou certo de que saiba. Gostaria que você me dissesse o que gostaria que eu ou os outros fizessem para lhe dar o amor que você procura. Paciente: isso é difícil. Eu: sim, pode ser difícil formular solicitações claras, mas pense em quanto será difícil para os outros responder à nossa solicitação se nós mesmos não temos clareza quanto ao que queremos. Paciente: estou começando a tornar mais claro o que desejo que os outros façam para atender à minha necessidade de amor, mas é constrangedor. Eu: sim, frequentemente é constrangedor. Então, o que você gostaria que eu ou os outros fizéssemos? Paciente: se for para realmente refletir sobre o que estou pedindo quando peço para ser amado, acho que quero que adivinhem o que eu quero antes mesmo que eu tome consciência do meu desejo. E então, quero que ele seja sempre realizado. Eu: estou grato por sua clareza. Espero que agora você possa compreender que não é provável que você encontre alguém que possa atender sua necessidade de amor, se isso é o que a pessoa precisa saber fazer. Muitas vezes, meus clientes puderam ver como a falta de consciência sobre o que desejavam dos outros havia contribuído significativamente para suas frustrações e depressão. A depressão é a recompensa que ganhamos por sermos bons. Fazendo pedidos conscientemente. Às vezes, podemos ser capazes de formular um pedido claro sem colocá-lo em palavras. Suponha que você esteja na cozinha e sua irmã, que está assistindo à televisão na sala, grite: estou com sede. Nesse caso, talvez seja óbvio que ela está pedindo que você lhe traga um copo de água da cozinha. Entretanto, em outras ocasiões, podemos expressar nosso desconforto e presumir, erroneamente, que o ouvinte compreendeu nosso pedido subjacente. Por exemplo, uma mulher poderia dizer ao marido: estou aborrecida porque você se esqueceu da manteiga e das cebolas que lhe pedi para que comprasse para o jantar. Embora para ela possa parecer óbvio que ela está pedindo para ele voltar à loja, o marido pode pensar que suas palavras foram ditas apenas para ele sentir-se culpado. Pode não ficar claro para o ouvinte o que queremos que ele faça quando simplesmente expressamos nossos sentimentos. É ainda mais comum que, ao falar, simplesmente não tenhamos consciência do que estamos pedindo quando falamos. Conversamos com os outros ou falamos a eles sem saber como estabelecer um diálogo em conjunto com eles. Jogamos palavras e usamos a presença dos outros como se fossem uma cesta de lixo. Nessas situações, o ouvinte, incapaz de discernir uma solicitação clara nas palavras de quem fala, pode sentir o tipo de desconforto ilustrado no caso a seguir. É comum não termos consciência do que estamos pedindo. Eu estava sentado em frente a um casal no trenzinho que leva os passageiros a seus respectivos terminais no aeroporto de Dallas-Fort Worth.
Para passageiros que estão com pressa para pegar um avião, o ritmo de lesma do trem pode muito bem ser irritante. O homem se virou para a esposa e disse com intensidade: "Nunca vi um trem andar tão devagar em toda a minha vida." Ela não disse nada, parecendo tensa e desconfortável a respeito de que resposta ele estava esperando dela. Ele então fez o que muitos de nós fazemos quando não estamos obtendo a resposta que queríamos. Ele se repetiu. Numa voz acentuadamente mais forte, ele exclamou: "Nunca vi um trem andar tão devagar em toda a minha vida." A esposa, sem saber o que responder, pareceu ainda mais perturbada. Em desespero, ela se virou para ele e disse: "A velocidade deles é controlada eletronicamente." Eu não esperava que essa informação o satisfizesse. E de fato não o satisfez, pois ele repetiu pela terceira vez e ainda mais alto: "Nunca vi um trem andar tão devagar em toda a minha vida." A paciência da mulher estava claramente esgotada, pois ela retrucou irritada: "Bem, o que você quer que eu faça? Que salte lá para fora e empurre?" Agora havia duas pessoas angustiadas. Que tipo de resposta o homem estava querendo? Acredito que ele queria ouvir que seu desconforto estava sendo compreendido. Se a esposa tivesse sabido disso, ela poderia ter respondido: "Parece que você está com medo de que percamos nosso avião e contrariado porque preferiria um trem mais rápido ligando esses terminais." No diálogo acima, a mulher escutou a frustração do marido, mas não conseguiu entender o que ele estava pedindo. Igualmente problemática é a situação oposta. Quando as pessoas fazem seus pedidos, sem primeiro comunicar os sentimentos e necessidades por trás deles. Isso é especialmente verdadeiro quando o pedido assume a forma de uma pergunta: "Por que você não vai cortar o cabelo?" Essa pergunta pode facilmente ser entendida pelos jovens como uma exigência ou um ataque, a menos que os pais se lembrem de primeiro revelar seus próprios sentimentos e necessidades. Estamos preocupados porque seu cabelo está ficando tão comprido que pode impedir você de ver as coisas, especialmente quando está em sua bicicleta. Que tal cortá-lo? Solicitações não acompanhadas dos sentimentos e necessidades do solicitante podem soar como exigências. Entretanto, é mais comum que as pessoas conversem sem estar conscientes do que estão pedindo. "Não estou pedindo nada", elas podem observar. "Apenas tive vontade de dizer isso." Acredito que sempre que dizemos algo a outra pessoa, estamos pedindo alguma coisa em troca. Pode ser simplesmente uma conexão de empatia, um reconhecimento verbal ou não verbal, como no caso do homem no trem, de que nossas palavras foram compreendidas. Ou podemos estar pedindo honestidade. Desejamos saber qual é a reação honesta do ouvinte a nossas palavras. Ou ainda, podemos estar pedindo uma ação que satisfaça a nossas necessidades. Quanto mais claros formos a respeito do que queremos da outra pessoa, mais provável será que nossas necessidades sejam atendidas. Quanto mais claros formos a respeito do que queremos obter, mais provável será que o consigamos. Pedindo um retorno. Como sabemos, a mensagem que enviamos nem sempre é a mensagem que é recebida. Geralmente, dependemos de pistas verbais para determinar se nossa mensagem foi compreendida da maneira que queríamos. Mas, se não temos certeza de que foi recebida como pretendíamos, precisamos ter uma maneira de solicitar claramente uma resposta que nos diga como a mensagem foi ouvida, de modo que corrija qualquer mal-entendido. Em algumas ocasiões, basta uma pergunta simples como: "Está claro?" Em outras, para nos sentirmos confiantes de que fomos realmente compreendidos, precisamos de mais do que um "sim, eu entendi." Nessas ocasiões, podemos pedir aos outros para nos repetirem em suas próprias palavras o que eles nos ouviram dizer. Temos então uma oportunidade de reformular partes de nossa mensagem de modo que resolva qualquer discrepância que possamos ter notado no retorno que recebemos. Para ter certeza de que a mensagem que enviamos é a mesma que foi recebida, podemos pedir ao ouvinte que a repita para nós. Por exemplo, uma professora se aproxima de um aluno e diz: "Pedro, fiquei preocupada quando dei uma olhada em meu diário de classe ontem. Quero ter certeza de que você sabe dos trabalhos de casa, dos quais dei falta. Você pode passar em minha sala depois da aula?" Pedro resmunga:
Ok, eu sei. E então vira as costas, deixando a professora sem saber se sua mensagem foi recebida com precisão. Então ela pergunta: Você poderia repetir o que eu acabei de dizer? Pedro então responde: A senhora disse que tenho de perder o futebol e ficar depois da aula porque a senhora não gostou de meu dever de casa. Tendo confirmadas suas suspeitas de que Pedro não ouviu a mensagem que ela queria transmitir, a professora tenta recolocá-la, mas toma cuidado com sua próxima observação. Uma afirmativa como "você não me ouviu direito", "não foi isso que eu disse" ou "você está me interpretando mal" pode facilmente fazer Pedro pensar que está sendo repreendido. Já que a professora percebe que Pedro respondeu sinceramente ao pedido de retorno, ela pode dizer: Muito obrigada por me dizer o que você escutou, mas vejo que não consegui ser tão clara quanto gostaria. Então, deixe-me tentar de novo. Expresse a apreciação quando o ouvinte tenta atender a seu pedido de repetição. Quando começamos a pedir aos outros para repetir o que nos ouviram dizer, isso pode parecer esquisito, porque tais pedidos raramente são feitos. Quando enfatizo a importância de nossa capacidade de formular esses pedidos, é comum que as pessoas expressem reservas. Elas ficam preocupadas com reações como: O que você acha que eu sou, surdo? Ou pare com seus joguinhos psicológicos. Para evitar esse tipo de resposta, podemos explicar às pessoas com antecedência por que às vezes poderemos pedir que elas repitam nossas palavras, deixando claro que não estamos testando sua capacidade auditiva, e sim nos certificando de que nos expressamos com clareza. Entretanto, se o ouvinte responder: Ouvi o que você disse, não sou estúpido, então temos a opção de nos concentrarmos em seus sentimentos e necessidades e perguntar, em voz alta ou em silêncio: Você está dizendo que ficou chateado porque deseja respeito por sua capacidade de compreender as coisas? Demonstre empatia com um ouvinte que não queira atender seu pedido. Pedindo honestidade. Depois que nos expressamos abertamente e recebemos a compreensão que desejávamos, é comum que fiquemos ansiosos para saber qual a reação da outra pessoa ao que dissemos. Geralmente, a honestidade que gostaríamos de receber toma um de três caminhos. Às vezes, gostaríamos de saber quais os sentimentos que foram estimulados pelo que dissemos e as razões desses sentimentos. Poderíamos perguntar isso dessa maneira: Gostaria que você me dissesse como se sente a respeito do que acabei de falar e suas razões para sentir-se assim. Outras vezes, gostaríamos de saber algo a respeito dos pensamentos de nosso interlocutor em resposta ao que ele acabou de ouvir nos dizer. Nesses momentos, é importante especificar que pensamentos gostaríamos que ele compartilhasse conosco. Por exemplo, poderíamos dizer: Gostaria que você me dissesse se prevê que minha proposta terá sucesso e, caso contrário, o que você acha que pode impedir seu sucesso, em vez de simplesmente: Gostaria que você me dissesse o que acha do que acabei de dizer. Quando não especificamos quais os pensamentos que gostaríamos de saber, a outra pessoa pode se demorar respondendo com pensamentos que não são os que procuramos. Às vezes, ainda, gostaríamos de saber se a pessoa está disposta a tomar certas atitudes que recomendamos. Um pedido desses poderia ser: Gostaria que você me dissesse se estaria disposto a adiar nosso encontro por uma semana. O uso da CNV requer que estejamos conscientes da forma específica de honestidade que desejamos receber e que façamos esse pedido de honestidade em linguagem objetiva. Depois de nos expressarmos de forma vulnerável, é comum que queiramos saber: a. O que o ouvinte está sentindo. b. O que o ouvinte está pensando. Ou c. Se o ouvinte está disposto a tomar determinada atitude. Fazendo pedidos a um grupo. Quando nos dirigimos a um grupo, é especialmente importante que sejamos claros a respeito do tipo de compreensão ou honestidade que desejamos obter dele depois de nos expressarmos. Quando não somos claros quanto à resposta que desejamos, podemos iniciar conversas improdutivas, que terminam sem satisfazer as necessidades de ninguém. Ocasionalmente, fui convidado a trabalhar com grupos de cidadãos preocupados com o racismo em suas comunidades. Um problema que é comum aparecer nesses grupos
é que suas reuniões são tediosas e infrutíferas. Essa falta de produtividade é muito dispendiosa para os membros, que não raro devem gastar seus limitados recursos para providenciar transporte e cuidado às crianças para que possam comparecer às reuniões. Frustrados com as longas discussões que ofereciam poucos rumos, muitos membros abandonaram os grupos, declarando que aquelas reuniões eram uma perda de tempo. Além disso, as mudanças institucionais que eles estão lutando para fazer geralmente não são do tipo que acontece rápida ou facilmente. Por todas essas razões, quando esses grupos efetivamente se reúnem, é importante que eles usem bem o tempo de que dispõem juntos. Conheci os membros de um desses grupos, que havia se organizado para produzir mudanças no sistema escolar local. Eles acreditavam que vários pontos do sistema escolar eram discriminatórios para com os alunos com base na raça. Pelo fato de suas reuniões serem improdutivas e o grupo estar perdendo membros, eles me convidaram para observar suas discussões. Sugeri que eles conduzissem sua reunião como de costume, e eu lhes diria se visse qualquer maneira pela qual a CNV pudesse ser útil. Um homem iniciou a reunião chamando a atenção do grupo para um artigo recente de jornal, no qual uma mãe afro-americana fazia reclamações e manifestava preocupações a respeito de como o diretor da escola tratava a filha dela. Em resposta, uma mulher contou uma situação que havia ocorrido com ela quando era aluna da mesma escola. Um a um, os membros relataram experiências semelhantes. Depois de 20 minutos, perguntei ao grupo se suas necessidades estavam sendo atendidas pela discussão em andamento. Ninguém disse que sim. Isso é o que sempre acontece nessas reuniões, disse um homem indignado. Tenho coisas melhores a fazer com meu tempo do que sentar aqui e ouvir as mesmas besteiras de sempre. Dirigi-me então ao homem que havia iniciado a discussão. Você poderia me dizer que resposta estava esperando do grupo ao trazer o artigo de jornal? Achei que fosse interessante, ele respondeu. Expliquei que eu estava perguntando que tipo de resposta ele desejava obter do grupo, e não o que ele achava do artigo. Ele pensou um pouco e então admitiu. Não tenho certeza do que queria. Num grupo, perde-se muito tempo quando as pessoas não estão certas de que tipo de resposta desejam em retorno às suas palavras. E acredito que essa seja a razão pela qual 20 minutos do precioso tempo do grupo haviam sido desperdiçados num discurso infrutífero. Quando nos dirigimos a um grupo sem dizermos claramente o que desejamos em resposta, é comum que se sigam discussões improdutivas. Entretanto, se apenas um membro do grupo tiver consciência da importância de se solicitar claramente a resposta desejada, essa pessoa pode estender sua consciência para todo o grupo. Por exemplo, quando aquele homem em especial não definiu que resposta desejava, um membro do grupo poderia ter dito: estou confuso sobre como você deseja que respondamos a sua história. Você estaria disposto a dizer qual resposta deseja de nós? Intervenções como essa podem evitar o desperdício do precioso tempo do grupo. As conversas frequentemente se arrastam indefinidamente, sem satisfazer as necessidades de ninguém, porque não está claro se quem iniciou a conversa obteve ou não o que queria. Na Índia, quando as pessoas recebem a resposta que desejavam em conversas que elas mesmas iniciaram, elas dizem "bas". Isso significa: você não precisa dizer mais nada, estou satisfeito e já estou pronto para passar a outro assunto. Embora não tenhamos uma palavra como essa em nosso idioma, ainda podemos nos beneficiar de desenvolver e promover a consciência do BAS em todas as nossas interações. Pedidos versus exigências. Pedidos são recebidos como exigências quando os outros acreditam que serão culpados ou punidos se não os atenderem. Quando as pessoas nos ouvem fazer uma exigência, elas enxergam apenas duas opções: submissão ou rebelião. Em ambos os casos, a pessoa que faz o pedido é percebida como coercitiva e a capacidade do ouvinte de responder compassivamente ao pedido é diminuída. Quando outra pessoa ouve de nós uma exigência, ela vê duas opções: submeter-se ou rebelar-se. Quanto mais tivermos culpado, punido ou acusado os outros quando não atenderam a nossas solicitações no passado,
maior será a probabilidade de que nossos pedidos sejam agora entendidos como exigências. Também pagamos pelo uso dessas táticas pelos outros. Quanto mais as pessoas que fazem parte de nossa vida tiverem sido acusadas, punidas ou forçadas a sentir-se culpadas por não fazerem o que os outros pediram, mais provavelmente elas levarão essa bagagem a todo o relacionamento posterior e ouvirão em cada solicitação uma exigência. Como saber se é uma exigência ou um pedido? Observe o que quem pediu fará se a solicitação não for atendida. Vejamos duas variações de uma mesma situação. José diz à sua amiga Maria: "Estou me sentindo solitário e gostaria que você saísse comigo esta noite." Isto é um pedido ou uma exigência? A resposta é que não saberemos até observarmos como José tratará Maria se ela não concordar. Suponha que ela responda: "José, estou muito cansada. Se você quer ter companhia, que tal encontrar outra pessoa para sair com você esta noite?" Se José disser: "É tão típico de você ser assim egoísta", então a solicitação terá sido, na verdade, uma exigência. Em vez de oferecer sua empatia à necessidade de Maria de descansar, ele a culpou. É uma exigência se quem fez a solicitação critica ou julga a outra pessoa em seguida. Agora considere uma segunda cena. José: "Estou me sentindo solitário e gostaria que você saísse comigo esta noite." Maria: "José, estou muito cansada. Se você quer ter companhia, que tal encontrar outra pessoa para sair com você esta noite?" José se vira de costas, sem dizer palavra. Maria, sentindo que ele está chateado: "Alguma coisa está te aborrecendo?" José: "Não." Maria: "Vamos lá, José. Posso sentir que há alguma coisa acontecendo. Qual é o problema?" José: "Você sabe quanto estou me sentindo solitário. Se você me amasse de verdade, sairia à noite comigo." Novamente, em vez de oferecer a empatia, José interpreta a resposta de Maria como significando que ela não o ama, e por isso o rejeitou. Quanto mais interpretarmos como rejeição o não atendimento de nossas solicitações, mais provável será que nossos pedidos sejam entendidos como exigências. Isso leva a uma profecia que acarreta sua própria concretização, pois, quanto mais as pessoas ouvirem exigências, menos elas gostarão de estar perto de nós. Também é uma exigência se quem fez a solicitação tenta fazer a outra pessoa sentir-se culpada. Por outro lado, saberíamos que a solicitação de José havia sido verdadeiramente um pedido e não uma exigência se sua resposta a Maria tivesse expressado um reconhecimento respeitoso de seus sentimentos e necessidades. Por exemplo: "Então, Maria, você está se sentindo exausta e precisando de descanso esta noite?" Podemos ajudar os outros a acreditarem que estamos pedindo e não exigindo, indicando que somente gostaríamos que a pessoa atendesse ao nosso pedido se ela puder fazê-lo de sua livre vontade. Assim, poderíamos perguntar: "Você estaria disposta a pôr a mesa?" em vez de "Gostaria que você pusesse a mesa." Entretanto, a maneira mais poderosa de comunicar que estamos fazendo um genuíno pedido é oferecer nossa empatia às pessoas quando elas não atendem ao nosso pedido. Demonstramos que estamos pedindo e não exigindo pela maneira que reagimos quando os outros não nos atendem. Se estivermos preparados para demonstrar uma compreensão empática do que impede que a pessoa faça o que pedimos, então, por minha definição, fizemos um pedido e não uma exigência. Escolher pedir em vez de exigir não significa que devamos desistir sempre que alguém disser não à nossa solicitação. Significa que não tentaremos convencer a pessoa antes de oferecermos nossa empatia para com o que a está impedindo de dizer sim. É um pedido se a pessoa que pediu oferece em seguida sua empatia para com as necessidades da outra pessoa. Definindo nosso objetivo ao fazer pedidos. Expressar pedidos genuínos também requer uma consciência do nosso objetivo. Se nosso objetivo é apenas mudar as pessoas e seu comportamento ou obter o que queremos, então a CNV não é uma ferramenta apropriada. O processo foi desenvolvido para aqueles de nós que gostariam que os outros mudassem e respondessem, mas somente se eles escolherem fazer isso de livre vontade e com compaixão.
O objetivo da CNV é estabelecer um relacionamento baseado na sinceridade e na empatia. Quando os outros confiam que nosso compromisso maior é com a qualidade do relacionamento e que esperamos que esse processo satisfaça as necessidades de todos, então elas podem confiar que nossas solicitações são verdadeiramente pedidos e não exigências camufladas. Nosso objetivo é um relacionamento baseado na sinceridade e na empatia. É difícil manter a consciência desse objetivo, especialmente com pais, professores, gerentes e outros cujo trabalho se baseia em influenciar pessoas e obter resultados comportamentais. Uma mãe que voltava a um de meus seminários depois do intervalo do almoço anunciou: Marshall, fui para casa e tentei. Não funcionou. Pedi que ela descrevesse o que fizera. Fui para casa e expressei meus sentimentos e necessidades exatamente como praticamos. Não fiz críticas, nem julguei meu filho. Eu simplesmente disse: Olhe, quando vejo que você não fez as tarefas que disse que faria, fico muito decepcionada. Gostaria de poder chegar em casa e encontrar a casa em ordem e suas tarefas cumpridas. Então eu fiz um pedido. Disse a ele que gostaria que ele arrumasse suas coisas imediatamente. Parece que você expressou claramente todos os componentes, comentei. O que aconteceu? Ele não arrumou suas coisas. E o que aconteceu depois? Perguntei. Eu disse que ele não poderia passar pela vida sendo tão preguiçoso e irresponsável. Pude ver que aquela mulher ainda não era capaz de distinguir entre expressar pedidos e fazer exigências. Ela ainda estava definindo o processo como bem-sucedido apenas se ela obtivesse o atendimento a seus pedidos. Durante as fases iniciais do aprendizado desse processo, podemos nos flagrar aplicando os componentes da CNV mecanicamente, sem ter consciência de seu propósito subjacente. Às vezes, porém, mesmo quando temos consciência de nosso objetivo e expressamos nosso pedido cuidadosamente, algumas pessoas ainda assim podem ouvir nele uma exigência. Isso é especialmente verdadeiro quando ocupamos posições de autoridade e estamos falando com pessoas que tiveram experiências passadas com figuras coercitivas de autoridade. Uma vez, um administrador de uma escola secundária me convidou para demonstrar aos professores como a CNV poderia ajudá-los a se comunicar com alunos que não estavam cooperando como eles gostariam. Pediram-me que eu me reunisse com 40 alunos que haviam sido considerados social e emocionalmente desajustados. Fiquei impressionado com a maneira pela qual rótulos como esse servem de profecias que acabam acarretando a própria concretização. Se você fosse um estudante rotulado assim, isso não lhe daria com justiça a permissão de se divertir um pouco na escola, resistindo a fazer o que quer que lhe pedissem? Ao rotularmos as pessoas, tendemos a agir com relação a elas de uma forma que contribui para criar o próprio comportamento que nos incomoda, que então percebemos como uma confirmação de nosso próprio diagnóstico. Já que aqueles estudantes sabiam que tinham sido classificados como social e emocionalmente desajustados, não fiquei surpreso quando, ao entrar na sala, vi que a maioria deles estava pendurada na janela, gritando obscenidades para os colegas no pátio abaixo. Comecei fazendo um pedido. Gostaria que todos vocês se aproximassem e sentassem, para que eu possa dizer a vocês quem sou e o que gostaria que fizéssemos hoje. Cerca de metade dos estudantes se aproximou. Sem ter certeza de que todos eles haviam me escutado, repeti meu pedido. Com isso, o restante dos estudantes se sentou, com exceção de 2 rapazes, que continuaram pendurados no parapeito. Infelizmente, para mim, esses 2 eram os maiores alunos da turma. Com licença, eu disse a eles. Um dos senhores poderia me dizer o que vocês me ouviram dizer? Um deles se virou para mim e relinchou. Sim, você disse que nós tínhamos que ir até ali e sentar. Pensei comigo mesmo. Ele entendeu meu pedido como uma exigência. Eu disse bem alto. Senhor. Aprendi a sempre tratar de senhor pessoas com bíceps como o dele, especialmente quando um deles tem uma tatuagem. O senhor estaria disposto a me dizer como eu poderia tê-lo feito entender o que eu queria, de modo que isso não soasse como se eu estivesse lhe dando uma ordem? Hein? Tendo sido condicionado a esperar exigências da parte de autoridades, ele não estava acostumado à minha abordagem diferente.
Como posso fazê-lo entender o que espero do Senhor, sem que soe como se não me importasse com o que o Senhor gostaria? Repeti. Ele hesitou por um momento e deu de ombros. Eu não sei. O que está acontecendo entre o Senhor e eu, nesse momento, é um bom exemplo do que eu gostaria que conversássemos hoje. Acredito que as pessoas podem gostar muito mais da companhia uma das outras quando sabem dizer o que querem sem dar ordens aos outros. Quando eu digo ao Senhor do que eu gostaria, não estou dizendo que o Senhor tenha de fazê-lo, sob pena de eu tornar sua vida um inferno. Não sei como dizer isso de maneira que o Senhor possa acreditar. Para meu alívio, isso pareceu fazer sentido para o rapaz, que, juntamente com um amigo, saltou para se juntar ao grupo. Em certas situações como essa, pode demorar algum tempo antes que nossos pedidos sejam vistos claramente pelo que são. Ao fazermos um pedido, também ajuda se procurarmos em nossa mente pensamentos do tipo demonstrado a seguir, que automaticamente transformam pedidos em exigências. Ele deveria se arrumar sozinho. Espera-se que ela faça o que eu peço. Eu mereço um aumento. Tenho motivos para querer que eles fiquem até mais tarde. Tenho o direito de ter mais tempo de folga. Quando formulamos nossas necessidades dessa maneira, estamos fadados a julgar os outros quando eles não fazem o que pedimos. Tive esse tipo de pensamento arrogante uma vez, quando meu filho mais novo não estava levando o lixo para fora. Quando dividimos as tarefas domésticas, ele concordara com essa tarefa, mas todos os dias era uma luta para colocar o lixo para fora. Todos os dias eu lembrava a ele: cada um de nós faz a sua parte, com o único objetivo de fazer que ele pusesse o lixo para fora. Finalmente, uma noite escutei mais atentamente o que ele estivera me dizendo o tempo todo a respeito do motivo pelo qual o lixo não estava sendo posto para fora. Escrevi a canção a seguir depois da discussão daquela noite. Depois que meu filho pôde sentir minha empatia por sua posição, ele começou a pôr o lixo para fora sem que eu tivesse de lembrá-lo disso. A canção de Brett. Se eu entender claramente que você não quer me dar nenhuma ordem, geralmente responderei a seu chamado. Mas se você vier até mim como um patrão superior e poderoso, você se sentirá como se tivesse se chocado contra uma parede. E quando você me lembrar de forma tão reverente de todas as coisas que você já fez por mim, será melhor se preparar. Lá vem outro golpe. Aí você pode gritar, pode cuspir, gemer, resmungar, ter um ataque. Nem assim vou levar o lixo para fora. Agora, mesmo que você mude seu jeito, vai demorar um pouco antes que eu possa perdoar e esquecer, porque para mim, parece que você não me via como outro ser humano, até que eu estivesse de acordo com todos os seus padrões. Resumo. O quarto componente da CNV aborda a questão do que gostaríamos de pedir uns aos outros para enriquecer nossa vida. Tentamos evitar frases vagas, abstratas ou ambíguas, e nos lembramos de usar uma linguagem de ações positivas ao declararmos o que estamos pedindo, em vez de o que não estamos. Quando falamos, quanto mais claros formos a respeito do que desejamos obter como retorno, mais provável será que o consigamos. Uma vez que a mensagem que enviamos nem sempre é a mesma que é recebida, precisamos aprender como descobrir se nossa mensagem foi ouvida com precisão. Especialmente ao nos expressarmos para um grupo, precisamos ser claros quanto à natureza da resposta que desejamos obter. Caso contrário, poderemos estar iniciando conversas improdutivas que desperdiçam um tempo considerável do grupo. Pedidos são percebidos como exigências quando os ouvintes acreditam que serão culpados ou punidos se não os atenderem. Podemos ajudar os outros a confiar em que estamos fazendo um pedido e não uma exigência se indicarmos nosso desejo de que eles nos atendam somente se puderem fazê-lo de livre vontade. O objetivo da CNV não é mudar as pessoas e seu comportamento para conseguir o que queremos, mas sim estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia, que acabarão atendendo às necessidades de todos. A CNV em ação. Expressando receios a respeito do hábito de fumar do melhor amigo. Zeca e Luiz têm sido os melhores amigos um do outro por mais de 30 anos. Zeca, um não fumante, já fez tudo o que podia ao longo desses anos
para convencer Luiz a largar o hábito de fumar 2 maços por dia. Um dia, percebendo que durante o último ano a tosse intermitente do amigo vem piorando, Zeca acaba explodindo com toda a energia e a vitalidade que estiveram escondidas em sua raiva e seu medo sem poderem ser expressas. Zeca: Luiz, sei que já falamos sobre isso uma dúzia de vezes, mas escute. Estou com medo de que seus malditos cigarros acabem matando você. Você é meu melhor amigo e quero que você fique vivo pelo máximo de tempo possível. Por favor, não pense que eu estou julgando. Não estou. Estou apenas realmente preocupado. No passado, quando Zeca tentara fazê-lo parar, Luiz frequentemente acusara Zeca de estar julgando-o. Luiz: Não. Sei que você está preocupado. Somos amigos há muito tempo. Zeca, fazendo um pedido: Você gostaria de parar? Luiz: Bem que eu queria. Zeca, ouvindo os sentimentos e necessidades que impedem que Luiz concorde em atender ao pedido. Você está com medo de tentar porque não quer fracassar? Luiz: Você sabe quantas vezes eu já tentei. Conheço gente que me despreza porque não consigo parar. Zeca, adivinhando o que Luiz gostaria de pedir. Eu não desprezo você. E se você tentasse e falhasse de novo, eu ainda assim não o faria. Eu só gostaria que você tentasse. Luiz: Obrigado. Mas você não é o único. É todo mundo. Posso ver nos olhos deles. Eles acham que sou um fracasso. Zeca, demonstrando empatia com o sentimento de Luiz. É demais ter de se preocupar com o que os outros podem pensar quando parar de fumar já é difícil bastante? Luiz: Eu realmente odeio a ideia de que possa ser um viciado, que tenho alguma coisa que não posso controlar. Zeca encara Luiz, a cabeça balança afirmativamente. O interesse e a atenção de Zeca aos sentimentos e necessidades mais profundos do amigo se revelam através de seus olhos e do silêncio que se segue. Luiz: Quero dizer, eu nem gosto mais de fumar. Você se sente um pária se fuma em público. É embaraçoso. Zeca, continuando a demonstrar empatia. Parece que você realmente gostaria de parar, mas está com medo de não conseguir, e do que isso faria à sua autoimagem e autoconfiança. Luiz: Sim, acho que é isso. Sabe, acho que nunca falei sobre isso antes. Geralmente, quando as pessoas me dizem para parar de fumar, eu simplesmente as mando para aquele lugar. Gostaria de parar, mas não quero toda essa pressão das pessoas. Zeca: Não quero pressionar você. Não sei se eu poderia aliviar seu medo de não conseguir, mas certamente gostaria de apoiá-lo de todas as formas que puder. Isto é, se você quiser. Luiz: Sim, eu quero. Estou realmente comovido com sua preocupação e disposição de ajudar. Mas suponha que eu ainda não esteja pronto para tentar. Também está tudo bem para você? Zeca: É claro, Luiz. Vou continuar gostando de você do mesmo jeito. Só que quero gostar de você por mais tempo. Já que o pedido de Zeca era verdadeiramente um pedido e não uma exigência, ele mantém seu compromisso para com a qualidade do relacionamento, independentemente da resposta de Luiz. Ele expressa essa consciência e o respeito pela necessidade de autonomia de Luiz através das palavras: Vou continuar gostando de você do mesmo jeito, enquanto expressa sua própria necessidade de gostar de você por mais tempo. Luiz: Bem, então talvez eu tente de novo. Mas não conte a mais ninguém, ok? Zeca: Claro, você decide quando estará pronto. Não mencionarei isso para ninguém. Exercício 4. Expressando pedidos. Para verificar se concordamos a respeito da clara expressão dos pedidos, circule o número em frente de qualquer uma das frases a seguir em que a pessoa esteja claramente solicitando que alguma ação específica seja feita. 1. Quero que você me compreenda. 2. Gostaria que você me dissesse uma coisa que eu fiz de que você gostou. 3. Gostaria que você sentisse mais confiança em si mesmo. 4. Quero que você pare de beber. 5. Gostaria que você me deixasse ser eu mesma. 6. Gostaria que você fosse honesto comigo a respeito da reunião de ontem. 7. Gostaria que você dirigisse dentro do limite de velocidade. 8. Gostaria de conhecer melhor você. 9. Gostaria que você demonstrasse respeito por minha privacidade.
10. Gostaria que você preparasse o jantar mais vezes. Aqui estão minhas respostas para o exercício 4. 1. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, a palavra compreenda não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. Em vez disso, a pessoa poderia ter dito: quero que você repita para mim o que você me ouviu dizer. 2. Se você circulou esse número, concordamos em que a frase expressa claramente o que a pessoa está pedindo. 3. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, a expressão sentir mais confiança não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito: gostaria que você fizesse um treinamento em pensamento afirmativo que acredito que aumentaria sua autoconfiança. 4. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, a expressão parar de beber não expressa claramente o que a pessoa quer, e sim o que ela não quer. Ela poderia ter dito: quero que você me diga quais de suas necessidades a bebida satisfaz e que conversemos sobre outras maneiras de satisfazer essas necessidades. 5. Se você fez um círculo em volta desse número, não concordamos. Para mim, a expressão me deixar ser eu mesma não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito: quero que você me diga que não vai abandonar nosso relacionamento, mesmo que eu faça algumas coisas de que você não goste. 6. Se você fez um círculo ao redor desse número, discordamos. Para mim, a expressão ser honesto comigo não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito: quero que você me diga como se sente a respeito do que eu fiz e o que gostaria que eu tivesse feito de modo diferente. 7. Se você fez um círculo em volta desse número, concordamos que a frase expressa claramente o que a pessoa está pedindo. 8. Se você fez um círculo ao redor desse número, não concordamos. Para mim, essa frase não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito: gostaria que você me dissesse se estaria disposto a se encontrar comigo para almoçar uma vez por semana. 9. Se você fez um círculo ao redor desse número, discordamos. Para mim, a expressão demonstrar respeito por minha privacidade não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito: gostaria que você concordasse em bater na porta antes de entrar em meu escritório. 10. Se você fez um círculo ao redor desse número, não estamos de acordo. Para mim, a expressão mais vezes não expressa claramente uma ação específica que está sendo solicitada. A pessoa poderia ter dito: gostaria que você preparasse o jantar toda segunda-feira à noite.